Seja muito bem-vindo a mais um estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar que o Senhor Jesus te abençoe. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ative o sininho se quiser receber as nossas notificações. Faça seus comentários, dá o seu like e compartilhe. Deus age, Deus cuida dos seus filhos e, se necessário for, o Todo-Poderoso muda leis, muda sentenças e muda decretos. Vamos ver sobre isso logo após a vinheta. O nosso Deus é o Todo-Poderoso e para Ele não existe nada impossível. Vamos ao tema de hoje. Deus muda sentenças. Nosso texto base está em Êxodo, capítulo 2, verso 9, que diz: Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Olha que Deus maravilhoso, que Deus tremendo é esse que nós servimos. O povo de Israel, ele mudou-se para o Egito. Lá no Egito eles se multiplicaram e eles aumentaram, eles eram considerados até por Faraó como pessoas poderosas. Sabe por quê? Porque Deus estava com eles. Vamos conferir Êxodo capítulo 1, verso 7. E os filhos de Israel frutificaram, aumentaram muito e multiplicaram-se, e foram fortalecidos grandemente, de maneira que a terra se encheu deles. E o fato deles terem se multiplicado, deles estarem se fortalecendo cada vez mais, fez Faraó e fez os egípcios ficarem com medo deles. E eles tiveram que bolar estratégia para enfraquecer os filhos de Israel. A primeira estratégia de Faraó, ele fez o povo de Israel seus escravos. O povo de Israel, que antes era livre, passou a ser escravo. Êxodo capítulo 1, verso 13 e verso 14, que diz: E os egípcios faziam servir os filhos de Israel com dureza, assim que lhes fizeram amargar a vida com dura servidão, em barro e em tijolos, e com todo o trabalho no campo, com todo o seu serviço em que os obrigavam com dureza. Olha que interessante, eles eram cruéis, eles eram insensíveis, eles eram duros com o povo de Israel, mas essa estratégia não deu muito certo, não. O objetivo deles qual que era? Que o povo de Israel deixasse de crescer, de multiplicar e de se fortalecer. Então essa estratégia não deu certo. Pelo contrário, vamos ver Êxodo capítulo 1, verso 12. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais cresciam. Eles cresciam em número, eles eram fortalecidos e eles eram abençoados pelo Senhor. Então, para evitar que esse número aumentasse mais, Faraó tentou a segunda estratégia. A segunda estratégia era a sentença de morte. Sabe para quem? Para os bebês do sexo masculino que nascessem, mas não foi obedecido pelas parteiras, porque as parteiras, elas temiam o Senhor. Êxodo capítulo 1, verso 17. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram como o rei do Egito lhes dissera. Antes, conservavam os meninos com vida. Segunda estratégia fracassada. Faraó mais uma vez fracassou. Ao perceber que não havia dado certo, ele decidiu fazer um decreto. Agora era outra tentativa para que os meninos que nascessem não sobrevivessem. Sabe qual foi a terceira estratégia dele? Êxodo capítulo 1, verso 22. Então ordenou Faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas a todas as filhas guardareis com vida. As mulheres não era sinônimo de perigo para Faraó, somente os homens que eram braços para a batalha, que eram homens para a guerra. Esses dois últimos decretos que ele fez eram decretos de levar à morte os bebês.
os bebês que nascessem do sexo masculino. Foi justamente nesse contexto desse segundo decreto que veio ao mundo o bebê Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 1 e verso 2, que diz: e foi um homem da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. A estratégia dos pais para que Moisés não morresse. Era um bebê formoso, mas era um bebê formoso com uma sentença de morte dado pelo homem, mas em compensação, uma sentença de vida dada pelo próprio Deus. E quem Deus quer abençoar, Ele abençoa. Ninguém impede o agir de Deus. E há vários exemplos da Bíblia sobre isso, aonde Deus muda a sentença de morte. Vamos ver um exemplo? Daniel, os amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abidnego, e também os sábios da Babilônia. O rei Nabucodonosor, certa vez, tinha tido um sonho e ele queria que os sábios o interpretassem, mas nem ele mesmo, Nabucodonosor, sabia que sonho que era. E olha, ele avisou que se os sábios não falassem para ele, eles seriam despedaçados. Olha só, e não era só isso não, e as casas deles seriam destruídas e queimadas. Vamos ver Daniel 2:13, que diz assim: e saiu o decreto, segundo o qual deviam ser mortos os sábios, e buscaram a Daniel e aos seus companheiros para que fossem mortos. O homem, ele é cruel, o homem, ele é difícil, mas Deus, ele cuida dos seus. Deus cuidou dos servos dele. Deus deu a Daniel a interpretação do sonho do rei Nabucodonosor, e por causa de Daniel foi salvo ele, e também foram salvos os companheiros dele e os sábios da Babilônia. Olha que Deus tremendo. Vamos voltar um pouco a Moisés. Moisés, ele não foi morto pelas parteiras, mas agora ele já estava crescendo, ele já estava com 3 meses de vida, e agora ele deveria ser jogado no rio Nilo. Não dava mais para esconder ele. Ele iria morrer afogado. Muitos historiadores falam que ele poderia até ser comido por bichos e até, por que não dizer, por jacarés. Mas a Bíblia não fala, não traz esse detalhe. Agora, imagina o coração da mãe dele. O nome da mãe dele é Joquebede. Ela precisava de sabedoria vindo do alto para salvar a vida do filho amado dela. E é interessante que ela era uma mulher que conhecia o Todo-Poderoso, ela servia a Deus, ela tinha certeza que Deus iria dar uma estratégia. 1 João 5, verso 15, olha o que o apóstolo João nos diz: e se estamos certos de que ele dá atenção a tudo quanto lhe rogamos, estamos convictos de que receberemos os pedidos que lhe temos feito. E como é bom a nossa vontade estar alinhada à vontade de Deus. E a gente vê que Deus, ele deu estratégias para Joquebede. Êxodo capítulo 2, verso 3, diz assim: não podendo, porém, mais escondê-lo, tomou uma arca de juncos, uma cesta, e a revestiu com barro e betume, e pondo nela o menino, a pôs nos juncos à margem do rio. Olha a estratégia dela. Primeiro, ela colocou ele em um lugar seguro, e aí ela colocou ele em um lugar mais próximo à beirada do rio. E vamos observar que o bebê Moisés, ele primeiramente foi escondido pela mãe. Ele ficou 3 meses escondido junto com a família. Quando eu li isso, eu me lembrei logo que nós, que você, que eu, que somos escondidos
escondidos pelo próprio Deus. E olha, é o melhor lugar para estarmos. 1 João capítulo 5, verso 18, novamente, o apóstolo João, ele nos diz: ora, sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não é escravo do pecado, antes, aquele que nasceu de Deus o protege. Deus protege aqueles que são dele e não permite que o maligno o possa tocar. Deus nos dá graça, Deus nos dá sabedoria, Deus nos dá condições para nele, que somos mais que vencedores em Cristo Jesus, vencermos o maligno, vencermos com as estratégias que o Senhor nos dá. Mediante as estratégias que o Senhor nos dá, nós vencemos o maligno, nós estamos protegidos por Deus. Olha que o Davi fala no Salmo 33, verso 20. Nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e a nossa proteção. A tua esperança está em quem? Será que está no Senhor? Porque olha como o salmista, o rei Davi nos fala, é no Senhor que nós encontramos auxílio, é o Senhor que é a nossa proteção. O próprio Jesus fala em Mateus, no capítulo 10, verso 29 ao verso 31, não se vendem 2 pardais por uma moedinha, contudo, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do Pai de vocês. Olha que Jesus maravilhoso, olha o que ele está falando para nós neste dia. Até os cabelos da cabeça de vocês estão todos contados, portanto, não tenham medo, vocês valem mais do que muitos pardais. Que palavra maravilhosa, quando Jesus mostra para nós que nenhum passarinho cai no chão sem o consentimento do Pai Celestial. Nós precisamos confiar, porque Jesus fala, não tenham medo, vocês valem muito mais, vocês são mais preciosos do que os pardais que têm que ter o consentimento de Deus para cair no chão. Enquanto o bebê Moisés estava no rio, a irmã dele, chamada Miriam, o observava um pouquinho de longe. Êxodo capítulo 2, verso 4 diz assim: e sua irmã postou-se de longe para saber o que lhe havia de acontecer. O bebezinho Moisés estava lá no rio Nilo e Miriam estava observando, ela estava olhando. Eu acredito que a mãe estava intercedendo a Deus pelo bebê e Deus estava cuidando de Moisés naquela situação de perigo, diante daquele momento, diante daquela situação. Deus estava agindo, Deus estava providenciando o livramento, Deus estava providenciando o socorro. É importante a gente ver o que Isaías 30, verso 18 fala para nós. Contudo, Yahvé espera o momento de ser mais uma vez misericordioso e mostrar-vos a sua graça. Ele se ergue para demonstrar-vos toda a sua compaixão, porquanto Yahvé é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele depositam confiança e esperança. Esta palavra, ela vem te alertar. Você pode ser feliz, mas para você ser feliz, você tem que depositar no Senhor a sua confiança e também a sua esperança, porque o Senhor, Ele é misericordioso, Ele é maravilhoso e Deus, Ele usou sabe quem para agir na vida de Moisés? Ele usou a filha de Faraó, pois é, a própria filha do inimigo foi usada por Deus a favor do bebê Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 5 e verso 6, que diz assim: e a filha de Faraó desceu a lavar-se no rio, e as suas donzelas passeavam pela margem do rio, e ela viu a arca no meio dos juncos, e enviou a sua criada, que a tomou, e abrindo-a,
viu ao menino, e eis que o menino chorava, e moveu-se de compaixão dele, e disse: dos meninos dos hebreus é este, a filha de Faraó. Ela moveu-se de compaixão pelo menino, ela olhou aquele menino chorando, aquele menino desamparado, aquele menino, quem sabe, poderia estar até com fome, mas Deus, ele usa quem ele quer para fazer o que ele quiser. E a filha de Faraó moveu-se de compaixão. Naquele momento, olha o que aconteceu. Miriam, a irmã de Moisés, se aproxima da princesa egípcia e sabe o que ela faz? Ela faz uma proposta para a filha de Faraó. Êxodo capítulo 2, verso 7. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: irei chamar uma das hebreias que crie este menino para ti? Olha a proposta dela. Eu achei lindo quando eu li esse versículo. O Senhor falava: eu uso quem eu quero, eu cuido como eu quero, mas eu cuido do meu povo. Olha o agir de Deus. E Miriam, ela se aproximou da princesa e ela perguntou para a princesa se a princesa queria alguém para cuidar daquele bebê. Deus havia movido o coração daquela princesa, porque Deus, ele cuida dos seus. Assim como diz Isaías 64:4, que fala: desde a antiguidade não se ouviu, nem se percebeu, tampouco escutou-se comentários, nem olho algum sequer vislumbrou outro Deus além de ti, que age em favor daqueles que nele deposita a sua esperança. Olha, para você entender, desde a antiguidade não se ouviu falar, ninguém conseguiu enxergar um Deus lindo, maravilhoso, um Deus provedor que cuida daqueles que deposita nele a esperança. E a gente vê, a princesa aceitou a proposta de Miriam. Ela levou o bebê Moisés para ser criado, sabe por quem? Pela própria mãe dele. Olha que Deus tremendo é esse. Êxodo capítulo 2, verso 9, a parte A. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-mo. Olha, foi esse justamente o texto base que nós vimos, como o Senhor abençoa além daquilo que nós pedimos, além daquilo que nós necessitamos. O Senhor, ele é poderoso para fazer mais, como diz na palavra dele, Efésios 3:20, aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo o que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Já imaginou o que o Senhor estava fazendo? O Senhor, ele estava agindo a favor da família de Moisés, a favor da vida de Moisés. Já pensou a alegria da mãe dele, a alegria de Joquebede? Além dela criar o filho dela, aquele filho formoso, ela teve uma proposta, ela teve, além de criar o filho, ela teve um salário que a própria filha do inimigo deles estava pagando para ela. Êxodo capítulo 2, verso 9, a parte B. Eu te darei teu salário. E a mulher tomou o menino e criou-o. Esse é o nosso Deus. É um Deus maravilhoso, é um Deus misericordioso, é um Deus que muda decreto de morte, é o Deus que dá vida àquele que não tem mais. Deus pode fazer todas as coisas. E olha, Deus fez a filha de Faraó pagar um salário para a mãe daquele menino para o criar. Êxodo capítulo 2, verso 10 fala assim, olha aí: quando o menino já era grande, ela o trouxe à filha de Faraó, a qual o adotou, e chamou-lhe Moisés, e disse: porque das águas o tenho tirado. Eu acho lindo esse cuidado de Deus
para com aqueles que nele confiam, pois Deus nos mostra, não há sentença que ele não possa transformar, não há decretos que ele não possa revogar, não há impossível para o nosso Deus que ele não possa realizar, que ele possa modificar ou que detenha o próprio Deus. Nós vamos concluir com Efésios no capítulo 3, verso 20, com esta versão que diz assim: ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. O teu Deus é poderoso, o teu Deus é misericordioso, o teu Deus, ele quer agir e ele age. Só que uma coisa você precisa entender, é para aqueles que confiam nele, é para aqueles que esperam nele, porque Deus faz tudo no tempo certo, no tempo de Deus. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link Escondidos em Deus. Que o nosso amado Mestre Jesus te abençoe e até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque, que vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.